Tá gravando. Maravilha. Uhum. Bem, jovens, então, nós estávamos vendo na semana passada os métodos iterativos de bissecção, que é para encontrar a raiz, né? Que em aulas anteriores a gente primeiro estava localizando o intervalo. E agora não, agora a gente já está querendo chegar no valor da raiz. E usamos daí na última aula o método da posição falsa. Beleza. Hoje a gente está iniciando com já um novo método chamado método de ponto fixo e na sequência método de Newton-Raphson. Então vamos ver aqui primeiramente o método de ponto fixo, né? Vamos ver o que ele é. Então, por que esse método de ponto fixo ele existe? Ele existe, pessoal, porque às vezes ocorre que você não tem a função interrompendo o, o eixo X. Vou pegar aqui o gráfico. Ó, porque aqui, que nem eu estou mostrando agora aqui, a função corta o eixo X. Mas às vezes a função vem, toca o eixo X e volta. Então não há uma troca de sinal. Então daí esses métodos de localização de raiz que a gente tem feito não funcionam, porque não há uma mudança de sinal. Daí o teorema de Bolzano ele acaba que não resolve o nosso problema. Deixa eu ver se eu tenho um caso aqui que dê para ilustrar para nós aqui. Só um pouquinho. Um exemplo prático. Bom, fácil aqui eu não tenho. Mas eu vou explicar a ideia aqui. E aí eu acredito que vocês vão me entender. Então é quando você tem uma função que, por exemplo, ela está decrescente, 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 toca o eixo X, não chega a atravessar e já volta. Aí não há troca de sinal, ela está sempre positiva. E aí o método da bissecção e da posição falsa ficam difícil de você dar início, localizar o intervalo, porque não há troca de sinal. Então, em métodos numéricos, existem outras alternativas para esses casos, e uma delas é esse método de ponto fixo, né? Então, é para isso que serve, quando não há troca de sinal no decorrer da função, o que dificulta a localização do intervalo e aquela, aquela partida, né? Quando você estabelece os valores de Azinho e Bzinho, né? Que são os extremos do intervalo. Então, como é que funciona esse método de ponto fixo? Primeiramente, você tem que achar uma função auxiliar, que faça a vez da tua função original. A gente já vai ver como assim, né? Como achar uma outra função que faça a vez da tua original. A gente já vai ver. Você também arrisca, né? Você tem que ter um valor, um palpite inicial, né? Base. Geralmente você está trabalhando com aquele problema, às vezes é um problema de engenharia, é uma simulação, você tem uma vaga ideia de qual é a resposta, a raiz, então você dá um palpite, né? Um chute, uma partida,
que seja próxima do que, o mais próxima possível do que você acha que vai dar, né? E você desenvolve as iterações até que você obtenha um grau de erro que ET satisfaz. Então, é esse o roteirinho. Veja que a disciplina métodos numéricos, né? Ela tem esse nome porque é uma série de métodos, né? Todos eles têm uma receita, um algoritmo, uma metodologia, um roteiro a ser seguido. Aqui, então, nós vamos falar o seguinte. Então, por exemplo, imagine que isso aqui é um gráfico didático, né? Comparativo. Imagine que essa linha aqui toda sobe e desce aqui, ela seja assim uma função que você está estudando. Essa linha aqui é uma função que você está estudando. E essa reta é uma função auxiliar que você traçou. Né? Que nem eu falei agora, já hoje, você precisa de uma função auxiliar. Essa reta, no caso para nós, é uma função auxiliar. E o que mais interessa nesse método de ponto fixo são pontos em que haja interseção, como no caso tem aqui, entre a tua função original e a função auxiliar. Né? Veja, aqui essa função que sobe e desce aqui, polinomial, né? E aqui essa reta é a tua função auxiliar escolhida. Esse ponto aqui é um ponto de interseção entre as duas, ou seja, esses os pontos que te interessam para trabalhar. Pontos em que haja interseção entre a tua função auxiliar e a tua função original. Porque baseado nesses pontos, você consegue escolher bem a função auxiliar. Porque daí você sabe que o ponto de interseção, ele pertence às duas, né? Ele faz parte das duas, então ele te interessa. É um ponto que te ajuda a achar a função auxiliar. Porque você vai ver aqui que a gente consegue descobrir várias funções auxiliares. Aí você tem que escolher uma delas. Né? Então vamos lá. Aqui uma escrita matemática, né? Nós queremos valores de x que pertençam ao mesmo tempo à função original e à função auxiliar. Beleza. Então nós vamos agora para um exemplo prático. Né? Vamos ver o que temos exemplo prático. Só deixa eu ver aqui como é que está a nossa conexão aqui. Áudio e vídeo funcionando, pessoal? Tá, professor. E a internet aí de Telêmaco, como é que anda? Aqui tá tranquilo, só quando venta e chove que daí não funciona. Ah, tá. E o nosso sistema, o campus, o Unimestre e o campus LMS, semana passada que deu umas dificuldades ou... Foi, ele não tava entrando. Mas agora Ficou 10 normalizou. dias fora do ar. Ah, agora parece que tá normal. Ah, tá. Hoje vocês estão acessando ele. Hoje eu acessei normal. Tá. Para você também, Alisson? Tá acessando o LMS e o Unimestre? Sim, professor, tá normal pra mim. Tá bom. Só para fazer uma enquete aqui, né? Beleza. Então vamos pegar um exemplo aqui. Veja. Imagine que a gente tem uma função assim, ó. X ao quadrado menos 2x mais 3, tá? Eu vou pôr essa função lá no Symbolab aqui, pessoal. Só para a gente ter uma ideia da função aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo copiar ela. X ao quadrado menos x mais 3.
Vou levar ela lá para o Symbolab. Alisson, o Symbolab ele é uma calculadora online que faz várias coisas. Faz, ó, até vou clicar aqui. Ele tem tudo isso aqui, ó. Pré-álgebra, álgebra, pré-cálculo, cálculo, funções, matrizes, geometria, trigonometria. Por exemplo, aqui a parte de cálculo tem derivada, limites, integrais. Não sei se vocês conheciam. Equação diferencial. E daí aqui na lateral ele também tem, você vai abrindo aqui estatística, enfim, até química, conversões, então. Daí tem uma partezinha aqui chamada gráficos aqui em cima. Ele é bem interessante esse Symbolab, viu? Ele ajuda bastante. Vou fazer aqui um Ctrl V, Ctrl V. Levou. Deixa eu pôr, daí começa com y igual, né? Para dizer que é f de x. X ao quadrado, eu não sei se ele aceita o circunflexo aqui. Deixa eu ver aqui. Não aceita circunflexo, então eu tenho que pôr o elevado ao quadrado. Joia. Elevado ao quadrado. Ó, pessoal. Deixa eu ver se eu peguei certo a função. X ao quadrado menos 2x menos 3. X ao quadrado menos 2x menos 3. Ó, tá aqui, ó. Ela é uma função parabólica que tem o vértice aqui embaixo, né? Olha, se você põe um mouse, ele mostra o vértice é 1 e menos 1. 1 e menos 4. 1 para x, menos 4 para y. Daí ele mostra os pontos de interseção, ó. Ele intercepta o y em menos 3, e intercepta o x em menos 1 e 3. Ó, ele mostra, daí se pode mexer no zoom aqui, ó. Dá dois cliques, dá dois cliques e arrasta, ó. Então é isso que geralmente nos interessa em métodos numéricos, ó. Então, ó, a raiz são duas raízes para essa função. É a menos 1, que intercepta. Nesse ponto ela está decrescendo. E ali no mais 3, ela está ascendente. Aqui é descendente. E aqui ascendente. Beleza. Então aqui, ó, é um negócio, é uma ferramentinha boa para você ter uma ideia da função, sabe? Mais rápida que o Excel. Aí, vamos lá. Digamos que eu queira achar a aproximação, né? A gente fala assim, né? A aproximação 3, que é uma das respostas, né? Como assim uma das respostas, né? A gente sabe que a raiz, né? O que é a raiz, né? A raiz, se você coloca ela no lugar do x, ele é zero. Vamos ver se é verdade. É 3, né? Ó, 3 ao quadrado dá 9. Menos 2 vezes 3, que é 6. 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. Ó, realmente, ó, se você substituir o valor menos 3 positivo, aqui ele vai zerar. Então, o que prova que ele é uma das raízes, né? São duas, né? Porque é ao quadrado, né? Então, tem duas raízes. Então, esse método do ponto fixo, você tem que achar uma função equivalente, né? E a função equivalente é assim. Você pega e isola o x. Então, ele isolou o x, pessoal, de uma, duas, três, 4 formas diferentes. Como assim? Aqui, por exemplo, ó, ele jogou x ao quadrado para o outro lado. E que mais que ele fez aqui? Deixa eu ver. O 2x menos 3. Vamos ver aqui. X ao quadrado menos 2x menos 3.
Ah, exatamente. A primeira função é a própria função, né? Então, por exemplo, aqui, ele só repetiu, né? X ao quadrado menos 2x menos 3. Então, ele repetiu aqui, mas tem uma falhazinha nesse livro aqui, pessoal, que eu já estou identificando aqui. Opa, ativou uma coisa que não tem nada a ver aqui. Aqui ele isolou o x dessa forma, a primeira forma. A segunda forma, como é que ele fez aqui? Ó? A segunda forma, ele colocou 2x negativo e o menos 3 para o outro lado. Trocou o sinal. Menos 2x e menos 3 foi para o outro lado, trocando o sinal. Positivo, portanto. E como estava quadrado aqui no x, estava quadrado, ele extraiu a raiz dos dois lados. Daí ficou só x e do outro lado mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque quando você extrai a raiz dos dois lados, é como se fosse uma função do segundo grau. Então é x' e x'. Então aqui está a primeira forma. Essa é a primeira função que ele obteve. E a segunda forma é a segunda função que ele obteve. Então, ele está obtendo aquelas funções auxiliares que eu falei. Ó, a terceira forma aqui, vamos ver o que ele fez. Ele realmente colocou, ele isolou o x que estava acompanhando esse número 2 aqui. Isso, ele colocou em evidência o x, né? Colocou em evidência o x. Daí ficou... passou por outro lado o resto. E após isolar, ficou dessa forma aqui. Né? 2 mais 3 sobre x. Então, é a terceira forma que ele usou para isolar o x. E a quarta forma que ele usou aqui, ele isolou dessa forma aqui. X igual a 3 sobre x menos 2. Então, geralmente ele foi achando formas diferentes de desmembrar, de isolar o valor do x. Então, não existe uma regra, né? Você vai isolando das formas diversas que você conseguir. Então, aqui ficou 3 sobre x menos 2. Né? Beleza? Então, pessoal, uma forma, 2, 3, 4. Né? Você vai trabalhando os valores, né? Até que chegue numa forma que te atenda, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui essa segunda forma aqui, só para... Vou pegar aqui uma página aqui, né? Só para ilustrar, né? Então, a função é x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. X ao quadrado menos 2x menos 3. Então, vamos fazer um dos isolamentos lá para ver como que é. Vou colocar o 2x e o 3 para o outro lado. Claro que troca o sinal. Então, vamos lá. Então, vou aproveitar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui do computador, né? Ó, acabei de jogar o 2x e o 3 para o outro lado.
Trocou o sinal, ficou positivo. Agora eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados para tirar esse quadrado daqui. Então, extraindo a raiz, eu vou até escrever assim, ó. Só para ficar bem claro, eu estou extraindo a raiz quadrada dos dois lados. Ao fazer isso, pessoal, aparece um sinal mais ou menos, porque extraindo a raiz dos dois lados é como se estivesse utilizando uma equação do segundo grau. Então, raiz quadrada de x ao quadrado fica só x, né? Corta o quadrado, né? Ou também eu tenho o símbolo aqui, deixa eu ver se eu tenho esse símbolo de raiz aqui. Eu tenho o símbolozinho de raiz, acho que eu vou até trocar aqui. Aí. Raiz quadrada de x ao quadrado é só x. E aqui ficou mais ou menos. Esse aqui não é mais ou menos. Não sei se eu tenho o símbolo mais ou menos. Depois eu procuro e coloco, mas vou pôr assim. Mais, menos, a própria raiz de 2x mais 3. Então, veja, acabei isolando. Daí isso aqui, ele troca, o g que está aqui na frente, ele troca por aquela escrita de função. Ou seja, g de x. Daí ele troca por, dizendo que isso aqui é uma nova função. Em vez de ser f de x, né? Então essa de cima é a original. É a inicial. F de x, que é igual a y. É a função original. E essa de baixo aqui é a função auxiliar. Ou seja, ele acaba que ele cria novas funções. Tá. Beleza. Então, eu repeti essa segunda aqui, ó. Eu achei essa segunda aqui só para ilustrar para vocês. Né? Bom, daí feito isso, pessoal, o que ele faz? Ele faz o seguinte. Ele vai usar alguma dessas funções auxiliares. Né? Tendo uma partida, tem que ter um valor de partida. Então, vamos ver aqui como é que ele trabalhou. Vejam, ele está pegando como valor de partida o valor 1,5. Né? O valorzinho aqui 1,5. Então, pegando a terceira função que foi encontrada ali, ó, essa terceira função, que ficou 2 mais 3 sobre x, vai substituindo repetidamente a partir do valor de partida. Né? Então, fazemos da seguinte forma. Pega-se a primeira função, né? a função auxiliar, né? Que foi escolhida, né? E aí colocamos o valor 1,5. Então tá aqui, ó. Aonde tem o x, entrou o valor 1,5. Então,
2 mais 3 sobre 1,5. Aqui dá 2, 2 mais 2, 4. Agora nós pegamos esse próximo valor aqui, 4, e colocamos no lugar, sempre no lugar onde tem x. Por isso que chamam-se métodos iterativos, pessoal. Porque você vai fazendo a mesma conta várias vezes, pegando o valor anterior e botando na conta seguinte. Ó. O 4 entrou aqui no lugar do x, que fica embaixo do 3. 2 mais 3 quartos, 2,75. Agora, o 2,75 é que entra aqui embaixo do valor 3, né? No lugar do x0. Deu essa dízima aqui. Veja que a nossa raiz é 3. Que nós vimos lá no... Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, nós estamos querendo chegar nessa raiz 3 aqui, ó. Através do método iterativo de ponto fixo. Muito bem. E assim sucessivamente, ó. Agora esse valor entrou aqui. Obteve esse, 2,97. Que volta a entrar aqui embaixo do 3, deu 300. Que volta a entrar aqui, 299. Que volta a entrar aqui, ó, 3001. Ou seja, a gente na sétima iteração, na iteração número 7, nós já temos um valor, por exemplo, com precisão de pelo menos 10 a menos 2, ou seja, porque as duas casas atrás da vírgula, elas estão zeradas. E o nosso valor a nossa raiz teórica, né, é a 3,00000, né, que é a raiz da equação. Então, aqui está o método do ponto fixo. Né? Deixa eu só ver aqui um detalhe aqui. Uhum. Beleza. Então aqui precisou de 7 iterações por a terceira equação auxiliar daquelas 4 que foram obtidas. E aqui ele está propondo usar a primeira, né? A primeira que foi isolada ali, né? A primeira que ele isolou aqui. Então vamos ver aqui como que fica as iterações para essa primeira aqui. De novo, você começa com uma partida que continua sendo 1,5. E aí, aonde você tem a função é essa, a função auxiliar x² menos x menos 3. Onde você tem x, você coloca 1,5. Então, vejam lá. 1,5² menos 1,5 menos 3. Ó. Deu menos 2,25. Esse valor menos 2,25 entra de novo para a próxima iteração, onde tinha x ao² menos x menos 3, vai o menos 2,25. Agora deu 4. Daí ele coloca para iterar de novo, deu 11. E aí você observa que ele está divergindo, né? Ou seja, essa função aqui não atende. Por isso que você tem que fazer mais de uma,
porque alguma vai dar certo, alguma vai convergir para o valor que você procura. Nem todas vão convergir, né? Convergir é ir se aproximando a cada iteração dessa tua raiz aqui, que no caso, né? Convergir é assim, ir chegando cada vez mais perto do teu valor 3, que é a raiz que intercepta, a função intercepta o eixo x nesse valor. Beleza, então. Esse é o nosso método de ponto fixo, pessoal. Que você executa ele primeiro a partir da função original encontrar mais de uma função auxiliar, né? Isolando um dos valores x. E aí, tendo uma partida que seja razoavelmente próxima do número que você mais ou menos já tem uma ideia, porque geralmente isso você vai estar usando num problema matemático, numa modelagem de engenharia. Então você sabe que é 3 a resposta, né? Pelo menos tem uma ideia. Então aqui parte de 1.5. E aí ele vai substituindo e calculando de forma iterativa até chegar num valor de precisão que te atenda. Pessoal, deu para ter assim uma visão desse método? O método de ponto fixo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Dá para fazer uma atividade dessa para hoje? Para a semana, no caso? Sim, professor. Então, beleza. Então, para que a gente não misture assim hoje com o método de Newton-Raphson, que é o próximo, a gente para por aqui hoje e daqui a pouquinho já vou colocar lá no campus uma função para que você desenvolva o método do ponto fixo para encontrar a raiz, o ponto que ela intercepta o eixo x. Essa aula vai estar disponível, professor, no campus lá? A aula de hoje agora? É, Vai, porque a da aula. eu consegui um aplicativo, chama-se FreeCam 8. Ele grava a tela, o microfone, o áudio de vocês. Ele funcionou. Deu certo nas aulas anteriores. Beleza. Professor, daí a aula passada, ela estava disponível no campus? Porque eu não conseguia acessar ela, que eu não conseguia participar da aula, daí acabei nem fazendo aquele exercício que ficou para amanhã. Olha, na verdade, a aula passada eu não tinha ajeitado ainda. O... Ah, apareceu o teu ok aqui agora. Beleza, tá funcionando. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui. Eu acho que a aula passada não teve gravação. Vamos confirmar. Porque eu ainda não estava funcionando esse esqueminha que eu consegui agora aqui. Não, não estava. Tem o texto, a Alisson ali explicando. Ele é muito parecido com. Ele é da aula antes da passada, que é o método da posição falsa. A única coisa que ele muda é essa equação final aqui, sabe? Deixa eu abrir aqui para você ver, quer ver? Só um pouquinho. Método da bissecção, pera aí.
Ó, naquela aula anterior, da semana retrasada, Alisson, a gente tinha feito esse método da bissecção para achar a raiz de 2, não sei se você recorda. Sim. E aí nós desenvolvemos essa tabelinha aqui. A última coluna, perdoe, a penúltima coluna, que é o cálculo do xk, ele é a média. Média simples do A e do B. A mais B sobre 2. Esse A e B aqui que são as primeiras colunas. Beleza? Daí, Aonde que está disponível mesmo, professor? Isso daí? Hã? Esse está disponível aonde que o senhor falou mesmo? Esse daqui é a aula retrasada, mas não é gravado. É aquela que a gente fez junto. Beleza. Método da bissecção. Daí você tem que a coluna do xk é a média do A e do B. Média simples, A mais B. Você recorda? Ou não muito? Recordo, sim. Tá. E aí na aula passada, que é essa atividade que você está dizendo que não fez ainda, o que muda, Alisson? Muda o seguinte. Ele chama-se método da posição falsa. Tem as mesmas colunas que o da bissecção, só que aqui, ó, o xk é essa formulazinha diferente. A vezes f de b, daí tem uma coluna aqui, ó, f de a e f de b. Esse f de a e esse f de b é a própria função do problema. Porque f de a é a mesma coisa que um y. Mas isso aqui, o PDF dele está lá na... Vou mostrar aqui para você. Ó, da aula passada, então, tá aqui, ó. Anotações de aula, tá aqui. E o texto tá aqui. Beleza? Beleza, professor. Daí, veja, você, na hora de calcular o xk, você usa essa fórmula diferente aqui, ó. É o Azinho, primeira coluna, vezes o FDB. FDB é utilizando a própria função do problema, substituindo o valor que tiver ali no B. Por isso o FDB. Menos Bzinho, que é o valor que está na coluna B, vezes o FDA. O FDA é o valor que tiver lá na coluna A. Tudo que está na mesma linha tem que estar relacionado. Não pode misturar valor de uma linha com valor de outra linha. Nesta fórmula aqui. E aí você acha o valor do xk. Se ele der, daí é o mesmo raciocínio. Esse valor que você achou do xk por essa fórmula diferente, que é a da posição falsa. Você substitui esse valor de xk na função do problema. Se ele der negativo, você coloca o xk na coluna do negativo. Que essa função é crescente. O que está à esquerda dela, produz y negativo. O que está à direita dela produz y positivo. Porque se a função for decrescente, daí muda, né? O negativo e positivo aqui muda. Inverte. E assim você vai sucessivamente. Até você obter. No caso, o erro aqui pedia erro menor que 10 menos 2, ou seja, tinha que ter 2 zeros atrás da vírgula. O ideal é que o f de x ou y, eles deem valor zero. Mas isso nunca acontece, né? Você consegue um valor próximo do zero. Então, o que mudou da bissecção para essa posição falsa é essa fórmula aqui, ó. Lá na bissecção,
O cálculo XK, ele é a média. Opa. Disfarça que eu cliquei errado. Aqui. O cálculo da bissecção. O XK é só a média do A e do B, simplesmente a média. E já na posição falsa, o XK é essa fórmula diferente aqui. Mas a sequência de uma linha para outra é o mesmo raciocínio. Você acha que dá para desenvolver, Alice? Tá sim, professor. Vou ter que ver o exercício que o senhor fez de exemplo, mas vai dar sim para fazer. Então tá bom. Pessoal, então nós vamos parar por aqui hoje e eu vou colocar daqui a pouquinho uma atividade para a semana sobre o método de ponto fixo, para desenvolver conforme está no nosso texto aí. E para a próxima, e vou também deixar a atividade que venceu ontem para até amanhã, meia-noite. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Qualquer coisa, usem o fórum, usem lá o recado do Unimestre, que a gente procura assessorar por aqui. Obrigado aí pela E participação. via o WhatsApp, o senhor responde, professor? Pois olha, eu tô com um problema grave, expliquei para a Emily. Como eu estou trabalhando em 3 instituições, o meu WhatsApp está explodindo, eu estou começando a perder mensagem, sabe? Então eu estou pedindo para usar o fórum ou o recado do Unimestre, porque eu entro diariamente e é garantido, sabe? O WhatsApp assim tá cheio de grupos assim, eu tô em 500 grupos que eu nem sei que grupos são mais, viu? Tá horrível. Ah, sim. Então, se puder usar o fórum ou recados do Unimestre, diariamente eu procuro olhar. É mais garantido que a mensagem não vai perder. Tá bom, então. Beleza? Boa semana para vocês. Muito obrigado. Até Obrigado, terça que professor, vem. igualmente. Valeu.